Olá, bem-vindos a mais um encontro semanal. Hoje, com os nossos convidados, nós iniciamos dizendo que lamentamos a perda de milhares de vidas no nosso país. Mas a análise desta entrevista é que empresas e pessoas também lamentam planos interrompidos, negócios não realizados, o desemprego e a falta de oportunidades que a pandemia da Covid-19 trouxe. Analisando do ponto de vista econômico e jurídico, podemos transformar adversidades em aprendizado e principalmente em oportunidades? É sobre isso que nós vamos falar com os nossos convidados, Rodrigo Radim, advogado e professor mestre em Direito, e Renato Brettenbach, contador, professor universitário e doutor em administração. Ambos são professores no campus da Universidade de Caxias do Sul, em Nova Prata. Rodrigo, vamos começar contigo. A pandemia, ela criou novos cenários, né? Infelizmente, nós ainda estamos vivendo nesses cenários. Qual é a tua análise disso? Bom, primeiramente, a minha saudação, Sônia. Agradecer ao convite de estar participando pela primeira vez do teu programa. Espero que não seja a última também. Também, né? Espero que o público, enfim, e que a Sônia, enfim, seja esse momento proveitoso, né? Uma saudação especial também ao meu colega, o professor Renato, que se faz presente aqui nesta noite. Uma saudação especial ao público que nos assiste, né? Que nos acompanha nesse momento. E um agradecimento à própria Conecta, né? Mais uma vez, de estar participando aqui nos estúdios. Bom, Sônia, primeiramente, falar sobre a questão da pandemia, seus efeitos, seus reflexos, o que esperar, o que dizer da pandemia. Me parece uma análise bastante complexa, né? É óbvio que a situação ela está posta, ela está presente e nós temos que tentar, de alguma forma... Nos adaptar, perfeitamente, exatamente nesse sentido. Então, o que nós podemos pensar do ponto de vista jurídico, né? Que aqui é até para nós contextualizar e delimitar o tema, né? Eu vou tentar trazer algumas abordagens, algumas reflexões, alguns pensamentos do que se pode, digamos assim, prever diante do que nós vivemos, porque afinal de contas a pandemia ela está aí há 100 dias aproximadamente, né? Se nós considerarmos o decreto emergencial, né? Que definiu aí dia 20 de março deste ano, então reconheceu esse período de calamidade em virtude da saúde pública. Estamos há mais de 90 dias. Né? Isso, 100 dias praticamente, né? Nesse período, o que a gente vivenciou, né? Então, talvez o que a gente vai trazer aqui hoje para os que nos acompanham, talvez mais a experiência que a gente está tendo, né? Pode ser que essas conclusões que nós tenhamos hoje não sejam as mesmas que nós vamos ter quando efetivamente nós terminarmos essa pandemia, se é que vamos terminar, né? Se houve muitos especialistas falando de uma nova normalidade, uma nova forma de vermos essa normalidade. Então, quando nós voltarmos àquela normalidade inicialmente que nós prevíamos, que nós tínhamos, né? Talvez as conclusões não sejam as mesmas que nós estamos tendo hoje. Do ponto de vista jurídico, então, né? Nós tivemos várias alterações legislativas, né? A partir, então, que eu falava desse decreto legislativo de 20 de março, onde foi reconhecido que o Brasil vivia esse estado de calamidade. Esse decreto, então, ele possibilitou que os gestores públicos, né, pudessem, de certa forma, criar medidas diante da urgência que se fazia e se faz presente, né? Então, nós tivemos aí medidas provisórias, nós tivemos aí decretos e mesmo leis que foram criadas nesse período, esses 100 dias, né? Que fizeram com que nós tivéssemos uma mudança significativa na nossa legislação, no direito, né? É importante dizer que o direito é uma ciência social e, como tal, o direito vai se moldando aquilo que a sociedade vai
se moldando, né? A sociedade vai se transformando, vai mudando, vai... Também se adaptando às diferentes situações, Exatamente. Então, se nós fizermos uma análise histórica, nós vamos ver que várias leis foram criadas a partir de situações que foram vivenciadas. Agora, com a Covid-19, nós que transformamos, somos obrigados a nos adaptar. E aí, então, veio a necessidade de se fazer alterações legislativas. Mas o direito ele não se transforma somente por leis. O direito ele é interpretativo. Então, a partir das situações concretas, postas, né, ao julgador, ele pode ter uma alteração, e nós começamos a ter alguns julgamentos nesse período da pandemia, que mudaram, digamos assim, a forma como estava sendo julgadas determinadas questões, pela necessidade. Uma análise diferente Exatamente. do que num tempo normal. Isso, porque nós temos, por exemplo, né, e até aqui também já delimitando um pouquinho o tema, na minha área que é do direito privado, então nas relações contratuais, de direito civil, o próprio Código Civil fala da teoria da imprevisão. A teoria da imprevisão, justamente, ela se presta para, eventualmente, você não cumprir um contrato se acontecer um fato que era imprevisto, né? Não necessariamente não cumprir o contrato, mas tentar buscar uma forma diferente de cumprir esse contrato. Então, a pandemia ela acabou sendo um momento em que o direito sofreu alterações legislativas, como nós mencionamos, né? Talvez depois o professor Renato possa até falar um pouquinho mais nas questões tributárias, questões trabalhistas, né? Que é a área de atuação. Mas nós tivemos várias outras áreas do direito que sofreram essas alterações. O próprio direito administrativo, possibilitando, então, que os gestores públicos dispensassem contratações, né, das licitações. Que isto está previsto nos decretos de calamidade pública, né? Exatamente, exatamente. A partir do momento que se instaura, se tem essa autorização, digamos assim, né, pela situação emergencial que vivíamos, é possível se ter essas legislações, né, para suprir essas necessidades. Então, o direito, né, respondendo à sua pergunta inicial, Sônia, ele está, de certa forma, tentando se adaptar, como todos nós estamos, a uma realidade posta, uma realidade nova, né? Isso tem implicações no âmbito, falávamos do direito administrativo, direito tributário, direito do trabalho, nós tivemos alterações significativas, né? Direito administrativo, mencionei, no direito civil também, direito do consumidor, né? Nós temos alterações também recentemente, agora no mês de junho, uma outra lei que foi aprovada, que trata das relações privadas, propriamente dito, embora a lei era um pouco mais ampla, mas sofreu vários vetos do presidente da República, porque se buscava, dentro daquilo que se tem hoje, né, uma segurança jurídica, né? Que esse é um dos aspectos, talvez, que logo mais também, se nós tiver espaço, pode falar um pouquinho sobre essa questão da segurança jurídica, que é um tema que parece ficar bastante delicado, né, esse aspecto. Porque, veja bem, por mais que eu faça hoje um contrato, né, um contrato de trabalho, depois o professor Renato pode até comentar com nós um pouquinho melhor, mas será que eu fazendo um contrato, suspendendo o trabalho do meu empregado, isso vai me gerar repercussões? Isso posso ter alguma implicação depois que a pandemia passar? Analisando se o que é válido agora vai continuar. Exatamente. Mas isso nós vamos entrar no próximo bloco, no pós-pandemia. Perfeito. Renato, Obrigado. acho que houve mudanças extremamente importantes na área tributária e contábil nesse período de 90 e poucos dias, né? Aliás, eu comento quando converso com o pessoal da área, nunca se correu tanto atrás da última informação, né? Verdade. Uma boa noite a todos, agradecer a possibilidade dessa participação em nome da Universidade de Caxias do Sul, né, do campus universitário de Nova Prata. Para nós é uma honra participar desse seu programa, larga audiência, assim, que faz parte de toda a nossa região aqui. Como o professor Rodrigo trazia, né, as mudanças elas foram iminentes na legislação, não é, professor? Quer dizer, não temos como fugir disso, porque o direito tem que respeitar essas necessidades que são as do dia a dia.
Então, assim como na área civil, né, trazida pelo professor, vou só trazer um comentário ali, professor, a questão contratual, né? Os contratos não previam pandemias, na grande maioria deles. Certo. Talvez algum contrato, alguma exceção, Sônia, previsse essa questão da pandemia em particular. Mas, de um modo em geral, os contratos não tinham essa previsão. Previam guerras, né? Previam interrupções de prazo por outros motivos, que são aqueles que a sociedade já viveu. Sim. E é normal isso, sendo uma ciência social, que a gente revele, vamos dizer assim, nos nossos atos, nas nossas ações cotidianas, aquilo que a gente tem por experiência de já ter vivido. A última pandemia mesmo, 1918, né, a gripe espanhola. Então, quer dizer, está um pouco distante aqui da nossa realidade. E aí, imediatamente, e aí o que eu vou falar aqui não tem cunho político, por favor, que a gente entenda que é uma discussão jurídico, tributária, trabalhista. Prática e objetiva, né? Mas eu acredito que o nosso governo ele foi muito feliz na velocidade com que ele reagiu. Né? Nós estávamos nem estávamos aguardando já as publicações, as medidas, e o governo já veio com um pacote de medidas econômicas e medidas trabalhistas e tributárias que pudesse amparar as empresas. Quer dizer, então, na tua opinião, o que já foi feito está trazendo benefícios. Foi necessário. Para a sociedade em geral. Era iminente. Era urgente que isso acontecesse e veio mais rápido do que certamente muita gente esperava que acontecesse. Nós temos por hábito no Brasil a morosidade de alguns processos, de algumas legislações. E nesse caso nós tivemos o contrário. Tivemos um processo muito acelerado e na hora certa. Tá? Porque no momento da pandemia, onde todo mundo se recolhe e a bandeira que se coloca é #fique em casa, ninguém mais vai para a rua, ninguém mais consome como consumia, a fatura de cartão de crédito não é mais a mesma, o consumo do posto de gasolina, o consumo dos restaurantes, quer dizer, as vestimentas, né, a questão de confecções, isso tudo gera, vamos dizer assim, um descompasso ali naquele processo econômico que vinha de uma forma natural acontecendo. Sim. Então, as empresas tinham seus funcionários, faziam suas compras, tinham seus pedidos. Que após a última grande crise, pelo menos tinha essa impressão que nós estávamos reagindo, né? Quando eu digo nós, claro, o contexto econômico geral. Recuperação. Então, tu imaginas aí, né, professor? Quer dizer, todas as empresas dentro do seu planejamento, com seus funcionários, suas despesas, seus compromissos, e, de repente, são compelidos por força de lei, vamos dizer assim, estado de calamidade, e não pode mais abrir as portas. E como fica essa situação? Sim. Então, o governo veio com amparo, vamos dizer assim, no primeiro momento trabalhista, que era o mais urgente, para que se pudesse, olha que contrassenso isso que a gente está falando, né? Preservar o emprego e a renda. Então, nós estamos falando em suspensões de contrato de trabalho e, ao mesmo tempo, reduções de contrato de trabalho, mas com o propósito de garantia do emprego e da renda. E isso é nobre, vamos dizer assim, porque se não tivesse acontecido essa possibilidade de suspender alguns contratos, ou reduzir em 25%, em 50%, em até 70% outros contratos, talvez muitas dessas empresas teriam demitido os seus funcionários, num primeiro momento. Sim, porque é preciso analisar a relação como um todo, né? Exatamente. E aí que vem a questão, né, que muitas dessas empresas que estamos falando, de pequeno e de médio porte, que são as que mais sofrem, Sônia. Sim. Tá? Porque em todas as crises, sempre quem mais sofre são as pequenas e as médias empresas que têm estruturas menores e têm reservas também menores. Tudo é proporcional. E menos capacidade de buscar financiamentos também, né? O market share é diferente, né? A capacidade de amplitude para seus clientes é diferente. Então, naturalmente, essas pequenas e médias têm uma tendência histórica a sofrer mais nesses momentos de crise. E o governo veio com essa possibilidade. Se essas empresas não suspendem ou não reduzem, pela medida provisória 936, o que possivelmente aconteceria seriam demissões em massa, o que não aconteceu,
E talvez demissões até mesmo sem o pagamento das próprias demissões. Porque essas empresas, sem poder vender, Se não tem com reserva portas também fechadas, não tem como possivelmente honrar sem os reserva no encargos, seu né? caixa. E aí a gente divide mais ou menos em 3 partes, as que não têm reserva de nada, que vendem hoje para pagar as contas de hoje, as que têm reserva para sobreviver de 3 a 6 meses, e é o tempo que a gente fala, setembro a dezembro desse ano, acabariam as reservas dessas empresas, e aquelas que têm reserva para uma vida, vamos dizer assim, né? Que sofrem menos ou não vão sofrer absolutamente nada. Mas veja bem, então, para garantir o emprego das pessoas, a renda das pessoas, amparada pelo auxílio emergencial, não só aquele dos R$600, né, o polêmico auxílio dos R$600, ou que gerou na economia, Sônia, 15 bilhões, é uma injeção de 15 bilhões, e aí outra estratégia interessante, economicamente falando, se colocou dinheiro para circular, e dinheiro na mão da pessoa mais necessitada. Em tese, Em né? tese. Em tese, né? Essa é a regra. A princípio, certo? sim. A intenção era, Deveria. né? Não estamos aqui para julgar, né? Aqui é o fato em si, né? Mas a questão da preservação dos empregos foi amparada pelo auxílio emergencial equivalente ao seguro-desemprego. Então, as pessoas diminuindo a jornada de trabalho, por exemplo, 50%, teriam um amparo de 50% do seguro-desemprego que teriam direito numa situação de desligamento. Há uma redução da renda? Sem dúvida que há. Sem dúvida. Há uma diminuição do poder aquisitivo? Sem dúvida há. Aliás, é um cenário onde todos acabam perdendo de alguma forma, né, Renato? Isso eu falo numa relação empregado, empregador, sociedade em si, né? Mas muito melhor ganhar 70%, 60% do que eu ganhava do que ficar sem aquele valor. Né? Por mais que eu fosse desligado de uma empresa. E recebesse o seguro-desemprego, né? Se eu recebesse o seguro, se recebesse o fundo de garantia, recebesse a rescisão, talvez me manteria isso até o final do ano que vem. Né? Até o final desse ano, desculpa. Mas, e aquelas empresas de pequeno porte que não teriam condições de indenizar seus funcionários porque não tinham essa previsão? Aliás, que são a maioria das empresas, a grande maioria. Né? Porque fizeram investimentos em janeiro e fevereiro, porque tiveram compromissos. Né? Recentemente, nós entramos na calamidade, professor, em março, e as empresas vieram de dezembro pagando férias coletivas, e janeiro e fevereiro, na grande maioria dos negócios, são 2 meses mais fracos. Período de retomada, né? Exatamente. Então, de uma maneira em geral, né? Acredito que nós tivemos a sorte de que houve uma reação muito rápida no sentido de legislação trabalhista para a preservação disso. E além disso, né, Sônia, bom, aí veio um pacote de coisas, né? Não é só a suspensão e a redução, mas foi também o banco de horas negativo, que é o banco invertido de horas, né? Normalmente são horas positivas que eu folgo depois. E aqui não, eu folguei primeiro para depois compensar. Antecipação de feriados não religiosos, os religiosos com a autorização do funcionário. As próprias férias, né? A antecipação. As férias. A concessão de férias com 2 dias de antecedência apenas a comunicação e não 30. Isso dizer, também facilitou muito o processo. A própria legislação foi, no caso a CLT, né, foi flexibilizada para preservar tanto o empregador quanto o empregado. Aí é uma longa discussão, porque a flexibilização se deu por medida provisória, não é, professor? Sim, e porque estamos em saber se isso não vai ser discutido pública. lá na frente, enfim, né, se não haverá alguma brecha na lei para... Aí não é minha área, enfim, mas a gente também conhece o nosso país e sabe que existe aí, né, em alguns momentos, essa relatividade da segurança jurídica, que eu tomo a decisão hoje baseada numa normativa, e amanhã ou depois o entendimento dessa normativa pode ser questionado. Um outro caminho. Na verdade, não houve uma alteração na própria redação da CLT ou do próprio Código Civil, né? Um decreto... E a partir dele uma negociação. Flexibilizando ali a aplicação das normas, né? Mas, a princípio, até porque são de caráter precário, transitório, essas legislações, então, em tese, a partir do momento, elas perdem a validade e a legislação permanece, digamos assim, na sua... Isso
é uma projeção também, né? Mas a ideia é que aconteça após o final do decreto de calamidade pública. Na verdade, as medidas provisórias têm Depende. prazo, né? Elas têm prazo, né? Por exemplo, uma outra lei que eu comentava, que foi agora em junho, que foi aprovada, que trata das relações de direito privado, foi estabelecido um prazo até outubro. Então, nós precisamos identificar cada tipo de legislação, né? A Sim. trabalhista era para 60 dias, né, de validade. Ela E foi foi prorrogada. prorrogada. E, se eu não estou enganado, até o final do mês 7. Tá? Mas aí a gente está vendo alguns cenários, vamos dizer assim, Que talvez possa ser prorrogada novamente. Né? A gente teve Porque- lá um pequeno controle inicial, a gente teve uma subida agora e me parece que a gente não parou de subir, Porque, né? se me permitem, já aproveitando, essa questão trabalhista, por exemplo, ok, concluímos a pandemia em setembro, outubro, mas o empregador ele vai ter condições de retomar aquela condição? Ou será que talvez, mesmo após, digamos assim, concluído esse ciclo mais gravoso da pandemia, será que não será necessário um período para as empresas retomarem a capacidade delas e aí então voltar efetivamente à normalidade que nós tínhamos? Vamos fazer uma provocação aqui, professor, se me Claro. permite. As empresas anteciparam férias. Elas vinham de férias coletivas em dezembro. Janeiro e fevereiro voltaram ao trabalho, março paramos. pararam. Antecipamos férias. A primeira parada geral na nossa região aqui, no Brasil todo, foram 15 dias. 15 dias. Ali no meio de março, mais ou menos, né? Se parou 15 dias. De onde é que se trouxe esses 15 dias? Antecipação de férias. Certo? Muitos deles já tinham terminado as férias lá em dezembro e anteciparam aquelas que vão ser construídas ao longo do ano. Ou seja, é muito possível que em dezembro nós não tenhamos férias coletivas esse ano. Possível. Tem sentido, não? Sim. É muito possível que nós não tenhamos férias coletivas. E aí vem paralelo a isso, Sônia, a retomada econômica. Se a gente não tiver uma retomada econômica E não tiverem férias. correspondente, e as empresas não tiverem mais período de férias, elas ficarão com seus funcionários de forma ociosa. Então, talvez essa legislação trabalhista, professor, talvez ela tenha que ser mais uma vez ampliada, sentido. prorrogada, talvez, Repensada. Exato. certo? Exato. Porque talvez lá na frente, em novembro, em dezembro, em janeiro do próximo ano, eu ainda não tendo a retomada da economia, eu tenho que fazer nova antecipação de férias do período de 2021. Certo. E é uma bola de neve, mas talvez isso Eu ia seja uma dizer. necessidade Não, para a preservação de emprego e renda. Dentro dessa ideia da preservação dos empregos, talvez não será necessário a manutenção de uma carga horária reduzida e um salário reduzido? Né? Não sei. Né? É um outro aspecto que me parece que, a depender do pós-pandemia, né? Talvez a gente vai continuar a necessitar de uma legislação para essa ideia preservar o emprego e renda, né? Mas nós vamos aprofundar o pós-pandemia no próximo bloco. Lembrando que estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar. É um minutinho só e nós já voltamos. Hello. Bonjour. Olá. Tchau. Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language. Há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. A loja Bedim está com você em todos os momentos, pois a família continua crescendo. O seu esporte favorito está aí para lembrar da sua saúde. A sua casa precisa estar aconchegante para que você se sinta bem. Bedim, a loja para toda a família. Frasson Odontologia.
Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia, endodontia e ortodontia. Fração Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Lembrando que nós estamos ao vivo, portanto, vocês podem participar, inclusive com sugestões ou questões direcionadas aos nossos convidados. Nós temos a participação do Arthur Talhares Semiotti, da Lourdes Pagnoncelli, da Tere Cúnico, da Júlia Prescendo Pigosso e da Jasmine Benato. A Júlia e a Jasmine destacando, então, os professores que estão aqui conosco. E agradecendo também o apoio da Prime Línguas, da Materiais de Construção Espanhol e da Odontologia Fração. Professor Radin, nós comentamos primeiro na questão da boa-fé contratual, né? Foi colocado por vocês também das questões trabalhistas que talvez sejam questionadas lá na frente, né? Embora nós estejamos vivendo 90 e poucos dias de muita incerteza, né? Tanto na questão da saúde, como em todas as outras questões do nosso dia a dia, né? Perfeito. Bom, primeiramente saudar os nossos acadêmicos, né, que nos acompanham, então, é uma satisfação poder contar com a participação deles, né? Essa questão da boa-fé contratual, né, nas relações que envolvam contratos. Talvez a questão que envolva especificamente os contratos de trabalho, que também é um contrato, Sim. também se discute se é uma relação público-privada, mas a tendência é que seja toda a doutrina trabalha com a ideia de direito privado, né? É um contrato, mas que tem talvez uma repercussão maior, porque abrange um número maior e a questão toda econômica e social que vem por trás, por isso talvez o governo tenha se adiantado, né? A questão dos contratos particulares, então, diversas relações, uma entrega de determinado produto, uma relação de consumo, por exemplo, né? Ou uma relação locatícia, um contrato de locação. São normas que são reguladas, então, ou no caso, a alocação pela lei específica, né? Ou as relações de consumo, temos o Código de Defesa do Consumidor. Bom, como eu falava, essas relações de direito privado, elas se aplicam a algumas normas gerais, princípios que são, digamos assim, normas gerais que amparam toda a nossa legislação. Então, falamos da questão da boa-fé, propriamente dita, a questão da teoria da imprevisão, a questão da equidade, então que um contrato ele não pode assim ser onerosamente excessivo em detrimento, né, de uma das partes. Uma das partes. Isso, né? Então, nessa ideia da pandemia, muitas pessoas também nos procuravam, né, até, eu não vou pagar determinado contrato porque eu não consigo vender, por exemplo, né? Tivemos um caso de um cliente que nos ligou, disse, olha, eu estou sem trabalhar, eu não consigo vender, eu não vou pagar. Digo, olha, também não é assim, porque nós não temos, em virtude da pandemia, uma carta branca para fazer o que a gente entende que deva fazer, né? Então, o que nós tivemos? Uma certa busca do judiciário, e aí vem aquilo que eu falava no início, né?
que o direito ele é interpretativo. Então, o juiz ele vai pegar a legislação e, considerando aqueles fatos novos que nós estamos tendo nesse momento, que é essa situação de pandemia, essa dificuldade, e aplicar aqueles princípios gerais do direito, né? O juiz não é um mero aplicador da lei. O juiz é um intérprete. Então, ele deve, a partir dos fundamentos trazidas pelas partes, e, obviamente, com base na lei, porque ele tem que justificar e fundamentar em algum lugar isso, né? Ele vai decidir. Então, nós tivemos, a partir desta questão da pandemia, alguns contratos que começaram a ser revisados, né? Essa questão da locação, por exemplo... Que é uma coisa que atinge muitas pessoas, né? Professor? Nós tivemos casos, por exemplo, de shoppings que ficaram fechados, né? E que, então, lá se fixou um desconto, né? Naquele período em que as lojas permanecessem fechadas, e que, posteriormente, com a reabertura, esse valor seria pago. Então, assim, não necessariamente nós temos que ter uma alteração legislativa para tratar disso, né? Mas, diante das situações que são postas aí, o juiz, com base no que nós temos, no arcabouço jurídico que nós temos, né, ele pode se manifestar. Especialmente com relação a essa questão da alocação, por exemplo, essa legislação que nós tivemos, que entrou em vigor agora dia 16, formado, então, através de um pedido de alguns ministros do Supremo Tribunal Federal, houve uma junção de vários juristas na área de direito privado e foi elaborada essa lei. Então, adentrando em várias esferas civis aí, né? Então, desde a questão de prorrogação de prazo para inventário, a questão que tratava dos contratos de locação, algumas questões que envolviam condomínio, a possibilidade que até gerou uma certa polêmica, o projeto de lei, que o condomínio, havia uma certa, dado poderes, né, para que se discutisse as questões de mail eletrônico, coisa que até então não era previsto, embora alguns entendam que sim, que não há impedimento, portanto seria possível, né? Também dando poderes ao síndico, restringir acesso ao prédio, etc. A questão foi polêmica. Muitas desses artigos dessa lei foram vetados pelo presidente da República, né? Mas, de qualquer forma, o que nós temos, então? Nós temos que aplicar os princípios gerais do direito através de uma análise que busca, efetivamente, a equidade nos negócios, nas relações dos contratos, né? Nesse sentido, então, se utiliza a boa-fé, né? Se utiliza a questão da teoria da imprevisão para tentar justificar e ter aí um resultado dessas questões todas que surgem a partir desse fato novo, né, e sui generis aí que nós estamos vivendo, que é a pandemia. Professor, eu vou lhe fazer uma pergunta bem prática. O senhor sugere que, por exemplo, contratos de locação sejam refeitos ou, ao menos, um adendo a esses contratos nesta época? A sugestão primeiro aspecto, negociar, né? Não, a sugestão é que as partes envolvidas tentem chegar num entendimento, né? Aliás, nesse sentido, né, estava assistindo alguns dias aí, ouvindo uma entrevista do ministro Fux, do Supremo Tribunal Federal, e aí ele dizia como é que vai ser dada a sugestão dele de como se dará as questões, para dar uma segurança jurídica para as questões, né? Ele trabalha com 2 elementos que me pareceram importantes, talvez não sejam suficientes, né? Mas, primeiro, tentar padronizar as decisões, então, que o Tribunal Superior lá determine e que os tribunais inferiores vão seguindo, né, para manter uma certa lógica nas decisões. E o segundo elemento que ele destacou, a necessidade de conciliação, das pessoas tentarem chegar a um entendimento para superar essas situações todas que foram criadas pela pandemia, né? E tentar chegar no entendimento. Então, hoje, ao invés de você buscar assim, uma rescisão de um contrato, uma revisão, talvez judicial do contrato, o primeiro passo senta lá, locador, locatário, e tentem fazer um entendimento, chegar num acordo. Aí sim, pode ser feito um contrato complementar, um aditivo, ou pode ser, então, tempo determinado, né? E isso pode ser feito um novo contrato, né, por tempo determinado com essas especificações. A forma aí vai depender até como for negociado. Mas, certamente, o primeiro passo é conversar, né, para tentar chegar no entendimento. Porque nós não temos como dar uma certeza quem vai ser o vencedor numa batalha judicial. Quer dizer,
é o inquilino, né? Ou não, né? Porque o momento ainda é de muita incerteza. Uhum. É um acordo de vontades, não? Que aí Mas a prevalece. vontade foi anterior à pandemia, então era indiscutível, né? Quer dizer, Sim. mas é um acordo de vontades, então tem que sentar na mesa e tentar negociar. A Não é melhor- fácil quando a gente toca no bolso. bolso, né? Dos dois lados. Era isso que eu ia complementar, dos dois lados. Existe o lado do locatário, que muitas vezes tem aquilo como uma fonte de renda, né? Existe o outro lado, que também talvez não tenha renda o suficiente para honrar aquele contrato. A questão de avaliar também, né, a duração de um contrato, de um processo judicial, não é que nós temos esse um outro problema, né, que nós podemos ficar aqui discutindo, né, um programa só sobre essa questão da morosidade judiciária, né? Então, daqui a pouco vale a pena eu ficar discutindo aí, talvez não receber, talvez... Então, todos esses detalhes deverão ser levados em consideração para essa análise, né, e para esse acordo de vontades. Né, Resumindo, é melhor negociar. Sim, já há um dito, né, que o pior dos acordos é a melhor solução, né? Nós temos também a participação da Rosicler Maschio Gilioli. Parabéns, querida Sônia, por seu programa. Um grande abraço aos colegas Renato e Rodrigo. E a Adriana Fedrigo também está nos vendo. Desde já, nós agradecemos a audiência de vocês. Renato, o Rodrigo analisou do ponto de vista jurídico, né? Quanto às empresas, também existe essa questão do que vai acontecer depois. Aliás, o que vai acontecer depois é uma pergunta muito difícil de ser respondida, né? Mas o que poderá acontecer pós-pandemia? Então, se me permite, eu vou só complementar o que o professor trouxe inicialmente. Inicialmente, vamos retribuir o abraço da professora Rosicler, diretora do nosso campus aqui em Nova Prata. Mas o professor Rodrigo trouxe o direito privado, né, professor? E temos a área do direito público. Uhum. E no direito público temos o direito tributário. Me corrija. Certo? E no direito tributário nós tivemos aí também o governo trazendo algumas possibilidades. Mas quando o governo teve que segurar na questão tributária, ele não foi tão generoso quanto nos auxílios emergenciais. O que ele fez, Sônia, foi uma prorrogação de prazo de alguns tributos dentro do próprio ano. Né? PIS/COFINS, uma prorrogação de prazo de recolhimento, o Simples Nacional, para as pequenas e médias, e o Fundo de Garantia, que não é um tributo, mas enfim... Mas é um compromisso uma das contribuição, um empresas. compromisso. Uhum. E aí, então, só que as atribuições, elas eram do primeiro semestre e foram jogadas, diluídas para o segundo semestre. Só que vai coincidir de que deverão tem que pagar ser em dobro, pagas, né? Porque você tem que pagar o do mês e mais aquele que deixou de pagar. atrasado. Né? Então, vamos acompanhar para ver como que vai ser o comportamento das empresas nesse sentido. Mas aí o governo tentou uma outra alternativa, que era através dos bancos disponibilizar linhas de crédito para financiamento e tudo mais, né? E aí o dinheiro ou não chegava aos empresários, porque tinham restrições de garantias, né? Ou a taxa era desproporcional. Então agora, recentemente, o governo veio com o Pronamp, e aí então a taxa ficou bem interessante. Então quem está nos ouvindo aí, inclusive, quem é empresa de pequeno e de médio porte, com faturamento até 4,8 milhões no ano anterior, 2019. Mas tem faturamento mínimo também, né? Eu não lembro de cabeça o mínimo, mas é o máximo de 4,8. 360 mil por ano, né? Não sei. Pequenas e médias, não lembro. A micro é até 360. Pode ser que seja, não lembro de cabeça. Mas até 4,8 milhões, você tem 30% do faturamento disponibilizado numa linha de crédito. É uma espécie de um CDC, Crédito Direto ao Consumidor, com o governo federal. Tem uma taxa de juros de 1,25% ao ano, mais a Selic. Sendo que a nossa Selic hoje no Brasil é o menor índice da história 2,25. da vida do país, 2,25%. Então, 2,25 mais 1,25 de lei, nós estamos falando em 13,5% de taxa de juros ao ano. Você pode ganhar até 8 meses de carência, isso significa praticamente final do ano, né? Janeiro, fevereiro do ano que vem, para pagar depois em até 36 vezes. Então,
Se você pega hoje, tem 36 meses para quitar. Se você faz 8 de carência, 36 menos 8, 28, você tem 28 meses para pagar o que pegou. Mas isso, além de colocar um recurso significativo de dinheiro na economia, poderá ajudar muita empresa, né, a se restabelecer. E muitas empresas que têm acesso a esse crédito talvez não precisem. E aí também se imagina que haverá um volume de investimentos em outras áreas, Quer dizer, por exemplo, construção civil. Algumas empresas vão usar esse dinheiro Para outras finalidades, para investir, né? Já que é um dinheiro, de certa forma, barato. Né? Era o juro que se cobrava do produtor rural, por exemplo, em linhas de crédito subsidiadas há 10 anos atrás. Tá? Então, parece que ali tem um caminho também para as empresas olharem com mais atenção e fazerem seus planejamentos. Mais do que nunca, Sônia, é a hora dos planejamentos. Né? Agora é a hora. Quando a gente tem problema lá fora, é a hora que a gente mais olha para dentro. Né? Esse é o momento de arrumar a casa, é o momento de verificar a minha situação financeira. E acredito que a gente falava até na chamada do programa, nas lições da pandemia. A primeira e a mais forte, e a mais importante de todas as lições para o ramo empresarial, mantenha reservas. Pequeno, grande e Independente do porte da empresa. Porque o que quebra uma empresa é uma coisa só: a falta do caixa. Se você não tem caixa, você vai buscar recursos e aí você começa a pagar por esse caixa que você não tem. Então, aqui, neste momento, a necessidade fica mais eminente. E aquilo que já era como cartilha, já era como obrigatoriedade, ele fica mais ressaltado ainda. Então, a gente deixa essa dica, inclusive, para o empresário que esteja nos ouvindo aí. Tá? Agora, o que o empresário enxerga, né? Como é que ele enxerga? Bem, vamos buscar, talvez, um dos principais empresários do mundo, Bill Gates, numa fala muito repetida pelos economistas. Sendo otimista, o Bill Gates fala em final de 2021. Otimista. Sendo otimista. Eu nem vou perguntar sendo pessimista. Isso. E tem um certo sentido. A gente falava primeiro, né, antes de começar o programa, sobre a única referência de modelo que a gente tem de pandemia, que seria a gripe espanhola, 1918. Ela durou de 18 a 1920. 2 anos. Nós ficamos 18, 19 e 20. 3 anos. Uma parte de 18, todo 19 e praticamente todo 20. Nós ficamos 2 anos, 2 anos e meio. Então, se nós tomarmos por referência a mesma história, que é a nossa única referência, nós estaríamos falando em todo 2019. E quem sabe ainda ao longo do ano de 2020. Então, de certa forma, tem um certo sentido nessa situação. Os que estão sendo mais otimistas no mercado hoje são aqueles que estão buscando como referência. Tem 7 laboratórios disputando a vacina, já em fase... 2 deles em fase bem avançada. Sim. E há quem fale em setembro para outubro para... Começarem os testes. Vamos dizer assim, se os testes derem certo, o mercado financeiro não reage bem a incertezas. Incerteza eleva o risco. Então, sempre que eu estiver falando em mercado financeiro e tiver incerteza, o mercado financeiro vai estar turbulento, como ele está agora. Ações subindo, ações descendo, quer dizer, o dólar desregulado e assim por diante. Então, nós precisamos de uma certeza. Que certeza é essa? É a vacina. Pode até ser que a gente dure ainda todo o ano que vem, mas com a certeza de uma vacina ou com a vacina logo ali na frente, talvez os mercados se acomodem, porque daí ele começa a enxergar um prazo, uma data, uma possibilidade, um cenário mais... Hoje ele não consegue construir esse cenário. O cenário de hoje é o seguinte: setembro, outubro, teriam os primeiros testes dos laboratórios mais avançados. E há um interesse econômico muito forte em acelerar esse processo. Se tivermos isso, ótimo, vamos começar a construir os cenários. Quem sabe, nessa época, no ano que vem, estejamos já decolando em termos de economia. Talvez março a junho do ano que vem.
Se os testes de setembro, outubro forem para dezembro, janeiro, nós estaríamos falando em retomada mais adiante, talvez segundo semestre do ano que vem. Então, por prudência, eu diria que não dá para esperar muita coisa da economia 2021. deste ano, 2019. 2020, depende. Principalmente de como vai ser o comportamento agora dos testes da vacina. Se a gente tiver bons testes, a incerteza diminui, o risco diminui, e aí começam a se construir cenários para o primeiro e para o segundo semestre do ano que vem. Aí estaríamos falando em outubro desse ano de teste, setembro, outubro, para final do primeiro semestre do ano que vem começar a ter um cenário de recuperação econômica mais acentuada, porque de teste a produção, distribuição, aplicação da vacina existe um lapso aí de tempo necessário, certo? Que a demanda vai ser grande, né? Mas se me permite, Sônia, tem um estudo que saiu, feito por 2 pessoas do Banco Central Americano e por um pesquisador do MIT dos Estados Unidos. É muito bacana esse estudo, muito bacana. O que eles trazem de contribuição, professor? Se fez uma análise da gripe espanhola e se comparou com o Covid-19. A lógica foi mais ou menos a seguinte: todas as cidades, os países não, porque a gripe espanhola, que nem espanhola era, né? Só ganhou o nome de espanhola porque foi o primeiro que publicou, mas enfim, vem vindo para cá, eles voltam da guerra, levam para os Estados Unidos, eles analisaram cidade por cidade. Aquela cidade que teve uma velocidade mais rápida no controle do isolamento social e com normas mais duras de isolamento social, comparativamente àquelas que tiveram mais lentidão na aplicação do isolamento e, ao mesmo tempo, normas mais brandas. E fizeram uma análise sobre a retomada econômica daquelas cidades. Olha a curiosidade. Nós pensamos, e a gente enxerga isso, tá? Falando aqui porque a gente enxerga no mercado isso, precisamos voltar porque temos que retomar a economia. O resultado do estudo é exatamente o contrário. Todas as cidades que tiveram um bloqueio maior, mais rapidamente bloqueadas e por um tempo maior de bloqueio, retomaram a economia com mais força, muito mais velocidade do que aquelas que pensaram mais no econômico. Então, essa pesquisa ela traz mais ou menos a seguinte ideia. Uma bela lição, né? Da pandemia. Isso. Se preocupe em salvar vidas agora, porque a economia se recupera logo na sequência. Esse é um estudo científico, não é achismo aqui da nossa parte. É algo que a gente está falando com base em posicionamentos. Então, acho que temos que tirar alguns aprendizados desses. É por isso que eu insisti no teor da chamada do programa, Renata, as lições da pandemia. Nós temos uma colocação muito interessante da Ana Paula Donadelo, e eu vou ler para o Rodrigo, mas depois do nosso intervalo comercial. É bem rapidinho. Hello! Bonjour! Olá! Tchau! Como é gostoso e importante ter essa vivência. Na Prime Language, o ensino é preparado e adaptado a quaisquer surpresas da vida. Esteja preparado para mudanças, esteja pronto para brilhar. Prime Language, há 30 anos fazendo parte de histórias de sucesso. A loja Bedim está com você em todos os momentos, pois a família continua crescendo. O seu esporte favorito está aí para lembrar da sua saúde. A sua casa precisa estar aconchegante para que você se sinta bem. Bedim, a loja para toda a família. Frasson Odontologia. Especialista em prótese dentária, atuando na área de clínica geral, implantes e próteses sobre implantes. Possui também profissionais especializados em implantodontia,
endodontia e ortodontia. Fração Odontologia. Nosso maior presente é o seu sorriso. O sonho, a revitalização precisam ter qualidade e beleza dos produtos do Espanhol Materiais e Construção. Em novo endereço. Um local pensado e organizado para melhor atender. Espanhol Materiais e Construção. Bom, como eu disse no final do segundo bloco, nós temos uma colocação da Ana Paula Donadello, e ela é para o professor Rodrigo, sobre a lei de regramento para auxílio a estados e municípios durante o estado de calamidade pública. A questão dos direitos adquiridos pelos servidores públicos, como triênio, quinquênio e outros, professor, tem como esclarecer o impacto que sofreremos até o final do ano de 2021? Os prefeitos deverão seguir à risca ou possuem autonomia para estudar a realidade local e tomar as devidas medidas necessárias? Professor. Bom, só para esclarecer, né, para agradecer a pergunta, né, a participação. De fato, eu não tenho conhecimento específico dessa decreto, né, que determinou essa transferência, mas uma coisa me parece que é evidente que os direitos adquiridos, eles não são suprimidos, né, de uma hora para outra assim. Então, a princípio, o direito, né, que já estão incorporados, a herança, né, do servidor público, ele será mantido, né? Agora, o que pode haver, talvez a partir dessa determinação, né, do governo federal, é algum tipo de restrição, assim como houve, né, durante um período também, né? Exato, né? Assim como houve na iniciativa privada, né, nós falamos aí uma série de alterações de direitos, né, limitações e flexibilizações, talvez alguns municípios vão se ver obrigados a tomar medidas, né, para poder adequar o seu orçamento, né? Embora aquele decreto que eu mencionava anteriormente, lá de março, que reconhece a questão da emergência de saúde pública, ele justamente possibilita o não atingimento das metas orçamentárias, né? Justamente pela situação excepcional emergencial. E aí entramos na questão do teto dos gastos públicos, né? Exato. Então, excepcionalmente, em virtude da pandemia, é possível, né, não observar esses critérios. Agora, há a questão também de você manter e pensar na sustentabilidade do município. Então, eventualmente, o gestor público ele vai ter que tomar alguma medida, né, no sentido de economizar, protelar pagamentos, Sim. enfim. Né? Até porque a diminuição da arrecadação, ela atinge todos os entes, né? A União, o Estado e o município, com certeza, dentro da repartição tributária aí, que até o senhor Nato poderia até comentar conosco um pouco melhor, né? Você tem tributos e isso repercute para os municípios também, e consequentemente também da diminuição da receita, e me parece, né, eu não conheço a realidade exatamente de cada município, mas me parece que os gastos, né, os investimentos aumentaram consideravelmente, né? Então isso faz com que você tenha que adequar essa nova realidade, né? Orçamento à nova realidade. A lei de responsabilidade fiscal, ela pega pesado com os prefeitos, né? Então, eles têm que cumprir um orçamento dentro do ano. Né? Já era um problema para os prefeitos, outras eventuais, né, despesas que surgiam previstas, né, de uma forma não programada por eles. Certo. Exemplo disso, né? Você está em novembro, com seu orçamento praticamente cumprido do ano, e vem uma decisão judicial de pagar medicamentos ou tratamento a alguma família. Sim.
E isso não estava no orçamento. E aí você não cumpre a meta, você fica fora da meta, né? Isso já era um problema enfrentado pelos municípios. Agora, como a nossa sorte é que a pandemia foi lá em março, né? Então deu tempo deles revisarem os gastos e se reorganizarem. Mas o impacto da arrecadação, sem dúvida, ele existe. Nós falávamos de novo, tá? Eu trago como referência, porque eu acho que para o nosso ouvinte também, sempre essa referência é um parâmetro de comparação. Quando eu não tenho com o que comparar, é difícil eu saber o norte. Se perdeu 18% do PIB na gripe espanhola. A estimativa do mundo é 11% para o Covid-19. No Brasil é 9% de redução do PIB, é a estimativa. Ou seja, todos nós estaremos 9% no Brasil mais pobres. Todos nós, pessoas físicas, empresas e governos. Então, há um encolhimento do produto interno bruto, significa o encolhimento dos faturamentos. E os tributos são variáveis, eles são correspondentes ao valor sobre o faturamento. Então, haverá um encolhimento também do setor público, tendo já algumas despesas que são fixas. E nesse caso, a União, o Estado e o município, afinal, todos os entes públicos, eles vão ter que se adaptar, né, Renato? Então, como o professor disse, né, aumentou a despesa com saúde, alguns investimentos, algumas prefeituras em hospitais. Tem a folha que você não pode mexer, né, que você vai balancear isso. Alguma coisa na infraestrutura vai pagar essa conta, né? Quer dizer, de um modo em geral, alguém vai sofrer. E é a sociedade que vai deixar de ganhar uma escola nova, uma rua nova, enfim, por conta desse ajuste de contas. Senão o prefeito vai ter que explicar. Né? A menos que saia alguma coisa em termos de regulamento de pandemia, né? A Nelly Toscan Vieira, que é uma das pessoas que sempre nos acompanha. Obrigada pela participação, Nelly. Ótima pauta e convidados com fala bem esclarecedora. Parabéns. Professor Rodrigo, infelizmente nós já extrapolamos o nosso horário. Então, por favor, deixe as suas últimas considerações a quem está nos vendo. Bom, Sônia, então agradecendo a oportunidade, agradecer as palavras, né, da nossa Anneli, né, que nos acompanha. Então, agradecer, obrigado pelas palavras, pelo carinho, né? E a gente espera, né, de ter, de alguma forma, contribuído, porque é um tema muito delicado, né? Falar sobre a pandemia, seus reflexos, enfim, o que pensar desta pandemia. Eu acho que nós já vamos deixar agendado. Quando terminar a pandemia, professor, nós voltamos. Pois é, a gente aí avalia. Nós vamos ter alguma ou não, né? A certeza. gente falou muita coisa que estava fora, né? Mas, enfim, então é uma satisfação, Sônia, agradeço a oportunidade, né? Quero agradecer também, em nome da universidade, o senhor Renato mencionou anteriormente, né? A oportunidade de conversar com toda a nossa grande região, toda a abrangência que a Conecta possui, seu programa de modo especial. Então, é uma satisfação. Agradeço a oportunidade e espero ter contribuído. Fico à disposição, né, se puder contribuir. Aliás, nós tínhamos vários outros assuntos para tratar e o nosso tempo, infelizmente. Professor Renato, por favor. Sônia, muito obrigado pela oportunidade, a todos que estão nos ouvindo e nos assistindo, né? Nosso muito obrigado pela audiência. Professor Rodrigo, muito obrigado aqui pela parceria, sempre muito profícua, né, os seus apontamentos, suas considerações. É um prazer ter a parceria contigo aí nesses debates. Deixar uma dica, né, a todo mundo, que a gente não perca as esperanças, que o que mantém a gente vivo são as esperanças e nos organizemos, no sentido de empresas, que a gente busque foco em 2 pilares, no caixa e nos clientes. E que aí a gente encontre força para se restabelecer e seguir a nossa economia. Frente, né? Tá bem? Professor Rodrigo, Ana Paula, então, só encerrando a participação, agradece os esclarecimentos da questão que ela colocou. E nós agradecemos os nossos convidados e a você que nos acompanha em todas as segundas-feiras, lembrando que o programa fica na fanpage da Conecta, assim como a partir de amanhã, com a sua edição, no YouTube. Agradecemos imensamente aos nossos apoiadores, a Fração Odontologia, Espanhol Materiais de Construção e a Prime Línguas. O nosso próximo encontro já está marcado para a próxima segunda-feira. Até lá!